uma vez por esta oportunidade. Vamos lá. Gênesis 48. O verso é o de número 19. Gênesis 48, o verso é o 19. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, vírgula, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. O seu irmão menor será maior, ou seja, o menor se torna maior, o menor se torna maior. É sobre isso que eu quero discursar esta noite. Mas antes de fato de eu começar a falar acerca desta história, deixa eu antes dizer uma coisa para você aqui, para que você lá na frente entenda aonde, em rápidas palavras, eu quero chegar. Quando você chega a uma reunião como esta, e você vê este altar lindo e brilhante, como ele está hoje, iluminado, você vê o agora. Está tudo muito legal, a mensagem é esplendorosa, os louvores são maravilhosos, nós vemos que Deus de fato recebe a adoração, a iluminação está impecável, o carpete está limpo, o som está maravilhoso. Mas às vezes nós esquecemos que por detrás disto houve grande trabalho que foi feito de fato. Eu me lembro, eu não acompanhei tudo aqui, mas eu me lembro que há poucos dias, quando eu cheguei aqui na igreja, o Vinícius estava colocando aquele jogo de LED, reinstalando, e parece que estava aqui, e fui para lá. E eu vi subir aqui, pelo menos, estava ele, Nicolas, botando aqui, eu vi subir rapidamente, assim, alguns minutos, 4 ou 5 vezes para ajustar aquele LED lá, um LED. Foi ou não foi, Vinícius? Foi ou não foi? 4 ou 5 vezes, em coisa de 10 minutos, para ajustar um LEDzinho daqui lá. E eles estavam aqui desde amanhã, me parece que o pastor estava aqui com uma equipe, desde manhã, e foram terminar à noite. Eu estou falando só daquele jogo aqui. Agora você imagina tudo que aqui foi feito. Este altar, os fios que aqui passam, instalação de som. Por que eu estou dizendo isto? Porque agora é tudo maravilhoso. Mas para que hoje se torne bom como é, houve algo pensado em outrora. O que é pensado? O tamanho do altar, a passagem dos fios, a distância das caixas, a centralização do púlpito, a direção das luzes, não só para que você da igreja tenha uma boa visibilidade, mas para que a transmissão se torne uma boa transmissão. O bom áudio, às vezes até tirado da mesa, para você ter uma melhor qualidade de som, uma câmera melhor. Então, é tudo maravilhoso, mas tudo foi programado antes. Tudo foi arquitetado, foi pensado antes. Então, todas as vezes que nós formos analisar uma história da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que o personagem está vivendo aquele momento, mas que todo o cenário já foi pensado e arquitetado por Deus lá atrás. Tudo que nós passamos e enfrentamos agora já foi direcionado, já foi pensado, já foi arquitetado por Deus. Então eu gostaria que você guarde muito bem que no meio da mensagem eu vou trazer isso à tona. E vou dizer, lembra no começo quando eu disse? Então, para toda a história, Deus já criou um cenário. Guarde isso. Para toda a história, Deus já criou um cenário. Para que de fato nós venhamos entender esta história do menor ser maior, nós temos que voltar um pouco atrás e falar acerca de um homem que é um dos ícones do Antigo Testamento e é um dos ícones da história de Israel.
Eu estou falando de nada mais e nada menos do que José. Quando se fala o nome José, a nossa mente ela começa a percorrer tudo o que já lemos acerca dele. Quando eu falo José, a minha mente vem coisas estupendas, maravilhosas, que este homem viveu, que este homem passou, que este homem enfrentou e que este homem venceu. Então, quando se fala de José, óbvio que virá à nossa cabeça os sonhos dele. Ainda quando moço, ainda quando jovem, ele sonhou. Ele teve sonhos. E José, todo feliz e alegre, assenta-se à mesa com os seus irmãos. Eu torno a repetir, com os seus irmãos. E José, de coração aberto, sorri para todos e diz: meus irmãos, eu tive um sonho. E José começa a explanar e a falar o sonho, ou os sonhos, melhor, que ele teve, e começa a dizer para os seus irmãos. Quando José começa a dizer para os seus irmãos acerca do que ele sonhou, os irmãos começam a olhar José de uma outra forma, porque nem todo mundo tem a estrutura para ouvir os sonhos que ora nós temos. Então, até para compartilharmos sonhos, nós temos que ter cuidado com quem compartilhamos, porque existem pessoas que não têm estrutura para ouvir que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Existem pessoas que você vai contar os seus sonhos e elas vão se alegrar com você, vai sorrir com você. Mas existem pessoas que você vai contar os seus sonhos e a pessoa vai passar a ter raiva de você, ódio de você. José conta com o seu coração limpo, sem ira em seu coração, conta para os seus irmãos. E perceba que a partir deste dia, ele passa a ser perseguido somente por contar os seus sonhos. Obviamente que José era o predileto de seu pai dentre os seus irmãos, porque diz a Bíblia que Jacó amava a José. Mas não era só a predileção do seu pai, eram os sonhos que também ele tivera. E José passa a ser perseguido pelos seus irmãos. Sendo assim, quando os seus irmãos, eles têm uma oportunidade, eles vão tomar este homem, ou este moço melhor, chamado José, e vão lançar José no fundo de uma cisterna. O texto vai dizer que a cisterna não tinha água, e José é lançado pelos seus irmãos. Foram os irmãos de José que o lançaram na cisterna sem água. Agora, deixemos os irmãos de José lá em cima e descemos dentro da cisterna e passemos a imaginar o que ora José estava pensando. O que eu fiz para estar aqui? Os meus irmãos, a quem eu tanto amo, me lançaram aqui. Quando eu falo de cisterna sem água, primeiro eu estou falando de buraco profundo. Segundo, eu estou falando de buraco sujo. Estou falando de lugar apertado. Estou falando de escuridão. Estou falando de momentos difíceis. Estou falando de um moço pensando, dizendo: o que eu fiz para que me lancem aqui? E um dos irmãos de José disseram assim: não vamos matar ele não, porque ele é filho de nosso pai. Vamos tirar eles de lá. E aí quando eles vão tirar José de lá, eu imagino José sorrindo. Eu sabia, vocês estavam de brincadeira comigo. E eles tiram José, e diz o texto que eles arrancam a túnica que o seu pai havia dado para ele. E nisso vem passando uma caravana de ismaelitas. E eles tomam o moço José e vendem José para a caravana dos ismaelitas.
Paro para imaginar, eu paro para imaginar. José, no meio de inúmeros escravos, dentro de uma gaiola, olhando os seus irmãos, distanciando-se dele, aqueles que deveriam protegê-lo, aqueles que deveriam estar ao seu lado, pelo contrário, estão rindo, porque José está indo para o Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. Novamente, pelo texto bíblico, eu entro dentro da mente de José e parece que eu ouço José dizendo: o que eu fiz para merecer isto? Eu não fiz nada para estes meus irmãos, a não ser contar-lhes os meus sonhos. Eu não tenho culpa por ser o predileto de meu pai. Eu imagino a trajetória de José do momento em que ele foi vendido até ele chegar no Egito, pensando consigo mesmo, dizendo: e agora? O que será da minha vida? José está indo para o Egito, vendido pelos seus próprios irmãos. E lá vai José com os ismaelitas. Diz o texto que quando José chega no Egito, ele é comprado por um tal de Potifar. Potifar compra José, e José agora vai passar a trabalhar na casa do tal de Potifar. Aí o capítulo 39, se você me permite, de Gênesis, capítulo 39 de Gênesis, 39, muito especialmente o verso de número 2, vai dizer que José está na casa de Potifar já. Vamos ler o verso 1, 2, olha. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas o que tinham levado lá. Então perceba que José, ele desce a cisterna, ele sobe da cisterna, ele vai na gaiola dos prisioneiros para lá. Quando ele chega lá, Potifar o compra para trabalhar na sua casa como escravo. Eu imagino José: o que eu fiz, Deus? Mas com tudo isto que eu estou lhes falando, olha o versículo 2 do capítulo 39, com tudo isto diz: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Porque um período como este que ele está vivendo, quais são os seus pensamentos? A sensação é: Deus me abandonou, eu estou sozinho. Mas nós iremos ler outros textos que vocês verão, e Deus estava com José. Então José chega na casa deste tal de Potifar, e ele começa a administrar. 39, estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, quando Potifar olhava para José, Potifar olhava para José e dizia: Deus é com ele. Primeira mensagem no microfone desta igreja, deste ano de 2021, eu já quero lançar a primeira palavra profética sobre a sua vida. As pessoas terão que olhar para você e irão perceber que Deus é sobre a tua vida. Com tudo que este homem passou, com tudo que esta mulher enfrentou, com este momento e período difícil de 2020, aqui estamos nós no início de 2021, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Por quê? Porque Deus é com você. É assim que ele chega na casa de Potifar. O verso 4 diz: José achou graça aos olhos e servia, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Sabe o que é entregar tudo? É dizer assim: José, você agora manda aqui, José.
contigo, José. E José vai começar a administrar. Verso 6 está aí. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de aparência e era formoso à vista. Então perceba que José passou por períodos difíceis, e agora ele é vendido para os ismaelitas e chega à casa de Potifar. Aí quando ele de fato entra no capítulo 39, começa a contar acerca de José sendo abençoado, José deve ter respirado e disse: ufa, chega, agora é só bênção, agora chegou a hora da minha vitória. Tudo está indo muito bem, a administração está jóia, ganhei a confiança do meu Senhor, graças a Deus, passei pelo difícil. Só que diz o texto que a mulher do tal de Potifar já estava de olho em José, porque nós lemos aqui que José era formoso à vista, e a mulher de Potifar estava de olho em José. Verso 7, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos nele. Para onde José ia, os olhos da mulher iam também. A mulher estava vidrada em José, louca por José, e ela de forma astuta aguarda o momento certo para atacar, porque o inimigo ele vai esperar o momento certo para te atacar. E quando ela vai atacar José? Quando José está sozinho, porque uma das artimanhas do inimigo é atacar quando estamos só. Ela não tem pressa, o inimigo não tem pressa. Ela espera o tempo que for preciso. E um dia, os empregados haviam sido dispensados. A mulher está pairando por sobre a casa e quem aparece? José. Então a mulher pensa: é agora que eu pego ele. A mulher chega para José e disse: ei, moço hebreu, eu quero me deitar com você. E esta mulher, como um lobo feroz, vai para cima de José. Ela agarra José, aperta José, ao ponto de que José disse: não, ele começa a dizer: não, minha senhora, não, eu sou homem de Deus, eu temo ao meu Deus, eu tenho caráter, eu temo ao meu Senhor, não faça isso não. Ela disse: vem cá, ninguém vai saber não, só entre eu e você. Ele disse: não, não, não. E José, linha para quem te quer. Ao ponto que o capítulo 39, verso 12, se você quiser acompanhar, está escrito: e ela pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela. Se esta mulher ficou com a roupa de José, imagina como ela já não estava. E se ora ela fez isso com José, eu pressuponho, não está escrito, eu pressuponho que ela já havia feito isso com outros também. Quem sabe ela não fez quando dizendo assim: aqui eu sou o número 1, eu sou a mulher do patrão. Ou tu vai ou tu roda, ou tu vai ou tu é cadeia. Como os outros cediam, eu acredito, ela disse que esse aí também vai ser igual. Só que quando ela parte para cima de José, José não agiu como os outros agiram. José, porque José sabia que a única forma de fugir, e a única maneira de vencer, é fugindo. E ele foge.
Só que quando José foge, olha o que está escrito aí, quando José foge, verso 12, e ela lhe pegou para as suas vestes, dizendo, deita-te comigo, e o que ele fez? Correu, e deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu para fora. José pensou muito rápido, porque nesses momentos você tem que ser ligeiro. José fugiu, deixando para trás as suas vestes. Qual é a lição que nós tiramos desse texto, o que nós aprendemos? Que em meio a estas artimanhas do inimigo, nós temos que fugir, mesmo que para isto nós precisamos perder. Em situações como estas, ou como esta, perdão, precisamos fugir, mesmo que precisemos perder. Se for preciso perder emprego, perder salário, perder o que for, perca, mas não perca o seu caráter e a sua comunhão com Deus. Deixe o que tiver que deixar para trás, porque é o Deus que abençoa José lá na frente, é o Deus que vai te abençoar também. Às vezes o preço que precisamos pagar, deixar alguma coisa para trás. E ele sai fugido, ele corre. E a mulher astuta começa a gritar, socorro, socorro, socorro. E aí chegaram homens e ela gritava, socorro. E aí ela vai começar o que ela vai falar, verso 13 em diante. Aconteceu que vendo ela, que deixaram suas vestes na sua mão, fugiram para fora, chamou os homens de sua casa e falou dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Aconteceu que ouvindo ele que eu lamentava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. Eu te pergunto, é esta a verdade? É esta a verdade? Não é esta a verdade, mas é isso que prevalece. Porque em meio a situações adversas, às vezes a mentira está prevalecendo sobre a verdade. E isto é por um período momentâneo, porque já já a verdade volta ao seu devido lugar, que é por cima. Até então, eles acreditam na mulher. Eu fico imaginando essa cena aparecendo hoje nos telejornais, meios de comunicação. Crente, da casa do governador, seja lá de quem, é preso por assediar a mulher do patrão. Imagina os crentes lendo isso aí ó. Era essa a verdade? Mas essa que foi exposta. Ela começa a gritar e vai contar a situação para o seu senhor, Potifar. Ela vai contar, ele tentou me agarrar, tudo isso aconteceu, agora veja como eu estou, veja a minha situação, olha o que eu estou vivenciando, olha o que eu estou vivendo. Potifar diz assim, prendam José e levem ele para a cadeia, e coloquem lá, que ele se alimente do pão da amargura, e que ele beba a água do desespero. Coloquem José na cadeia. Pegam José e levam José para onde? Para a cadeia. Aí vem a mente de José dizendo, o que eu fiz de errado para estar aqui? Porque tudo que nós vemos acerca de José, José tomou a decisão certa. Não é José que está errado, mas tudo está dando errado para ele. Vou repetir, não é José que está errado, mas tudo até então está dando errado para ele. Porque agora José vai ser levado para a cadeia e lá ele vai ficar muito tempo preso. Só que ele vai ficar preso sem ter feito nada.
José vai para a cadeia. José não está entendendo. Vou repetir: José não está entendendo. Porque o que ele fez? Fugiu do pecado, fugiu da transgressão contra Deus e contra o seu Senhor. E qual lhe é a paga? Cadeia. José deve ter olhado e dizer assim: o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado, e estou eu sendo preso novamente. Lembra-se do que eu disse no começo do cenário? Para José está dando tudo errado, mas para Deus está dando tudo. José não tinha a consciência da dimensão do que Deus estava preparando para ele. Mas para que ele chegasse naquela dimensão máxima que Deus havia preparado para José, era preciso ele descer na cisterna, era preciso ser vendido pelos ismaelitas, era preciso passar por isto. De repente você chegou aqui dizendo assim: ó, tudo está dando errado na minha vida, nada dá certo para mim. Fica tranquilo, porque o cenário que Deus já preparou para a tua vida, está tudo dando certo. Já já o teu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Porque às vezes os nossos pensamentos são como os de José: o que eu fiz, Deus? Se o que eu tenho feito é te adorar, é te bendizer, render graças a ti, o que eu fiz, tudo está dando nada, é o cenário que Deus preparou, entendeu? Quando o pessoal vê o cenário pronto, é muito bonito, é muito legal, é iluminado, é carpetado, é tudo limpo, é tudo bom, mas e o trabalho que teve lá atrás? Deus já preparou tudo para você, o cenário já está preparado por Deus. Já já aqueles que fizeram isto contigo, já já aqueles que te lançaram na cisterna, já já aqueles que te venderam para os ismaelitas, já já aqueles que tentaram contra a tua vida, terão que ver que Deus é o Deus que exalta, Deus é o Deus que faz. Quando José chega na casa de Potifar, capítulo 39, verso 2, quando ele chega na casa de Potifar, capítulo 39, verso 2, quando ele chega na casa de Potifar, 39, 2, a parte A. Parte A do 39, 2. Aleluia. E o Senhor estava com José. Quando o Senhor estava com José? Quando? Quando ele foi levado para o Egito, certo? Quando ele entrou na casa do Potifar, certo? Agora, dá uma olhada, capítulo 39, verso 21, 39, 21, 39, 21. 39, 21, parte A. O Senhor, porém, estava com José. Então perceba que quando ele chega na casa de Potifar, o Senhor estava com ele. Mas quando ele é preso, o Senhor também estava? Ainda que ele não contemplasse, cadê Deus? Eu estou sendo preso injustamente, Deus. Eu preciso de justiça divina. Onde o Senhor está? A justiça dos homens não está funcionando. A justiça não está ao meu favor. Olha o que os homens estão fazendo. Cadê a justiça divina? E nada, Deus quieto. De repente esta é a tua fala, mas Deus nunca deixou de estar contigo. Deus esteve com você em todo momento. Deus esteve com você no sonho. Esteve. Deus esteve quando você desceu na cisterna. Esteve. Deus esteve com você na caravana de ismaelita, esteve quando você foi vendido, esteve. Deus esteve com você na casa de Potifar, esteve. Ele está contigo na bonança, mas Ele está contigo também no sofrimento. Deus sempre esteve com você, ainda que você não tenha visto, ainda que você não veja. Deus não deixou de estar contigo, mesmo no período de lágrimas na beira do tanque, mesmo no período de lágrimas na beira da pia, mesmo no período de lágrimas na fábrica, na lavoura, seja lá onde for, Deus sempre esteve contigo. Ah, mas falaram, saiu, o problema
problema de quem falou, mas saiu na mídia, o problema é da mídia. Eu costumo dizer uma coisa eu costumo dizer. Eu preciso primeiro da confiança de Deus. Se a minha consciência está limpa, Deus em primeiro lugar. Segundo, minha família. Terceiro, meu pastor. O resto, que fale. Deixa falar. Porque eu imagino se eu vejo essas cenas passando no telejornal, que escândalo, José. Porque às vezes a gente julga pelo que a gente vê, sabe? Sem saber da verdade. Vai para a cadeia. Quando chega na cadeia, o carcereiro morre, verso 22 do capítulo 39. E aí eu vou começar a terminar. Não vou, pastor Noronha? Eu vou, né? 39, 22. E o carcereiro morre, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Ele fazia tudo que se fazia ali. O homem era tão de Deus, quando ele chegou na cadeia, o carcereiro morre disse assim: toma aqui a chave. Todo mundo que está aqui está por tua conta, toma. Não tem coisa bonita na vida de uma pessoa do que você chegar no local de trabalho ou na casa de alguém e falar assim: ó, a chave da minha casa está aqui, toma. Faz o que você quiser aí, estou saindo, tchau. Tem coisa mais bonita que isso? Confiança. Porque se você faz isso a mau caráter, você não faz isso a mau caráter, você faz isso para quem? Para quem tem? Toma aqui, José. Ah, mas não interessa o que estão falando, está aqui, José. Enquanto todo mundo pensava o que quisesse pensar lá fora, lá dentro da cadeia, o carcereiro disse: homem de Deus, toma aqui. Deus sempre vai levantar alguém que vai confiar em você. Toma aqui, José. Aí José veio para a prisão, ficou preso. Veio padeiro, veio copeiro, tiveram sonhos. E Deus, através de José, da interpretação dos sonhos, José tinha esse dom. Ele vai dizer assim: ó, o padeiro vai morrer, o copeiro vai viver. Ainda tinha coragem. Como é que é, José? O padeiro morre, o copeiro vive. O copeiro vai voltar para as suas funções diante do rei. E o padeiro? Ah, você vai morrer. E é isso que acontece após ele revelar. Veja o que acontece. O padeiro morre. O copeiro é restituído às suas funções. Só que quando o copeiro é restituído às suas funções, ele se esquece por um tempo de José. Tem pessoas que é assim, né? Teve junto, Deus usou, Deus falou, esqueceu por um tempo. Um certo dia Faraó, teve um sonho. Chamou todos os sábios, todos os seus do Egito, disse assim: ó, eu tive um sonho, contou. E diz o texto que nenhum pudera revelar os sonhos de Faraó. O copeiro, a quem José havia revelado que ele viveria e o padeiro morreria, se lembrou de José. Por todo esse tempo José ficou esquecido, até que chegou um momento que diz o texto: e ele se lembrou de José. Quando chegar a hora da tua bênção, até quem se esqueceu de você vai voltar a pensar em você. Eu vou profetizar um negócio aqui muito doido, e só acredita quem tem fé de verdade. Ei, sabe aquela pessoa que te passou um cheque e o cheque voltou sem fundo? Ela não vai deixar de dormir, porque vai começar a ser incomodada e vai começar a pensar em você dia e noite. Esse cheque sem fundo vai ser resgatado para a glória do nome de Jesus. Pessoas que se esqueceram de você vão ter que se lembrar de você, porque Deus vai fazer com que se lembre. Senhor Faraó, pois não, tem um tal de José lá na cadeia. E tem lá, ele diz que tem um Deus lá que revela tudo para ele. Traz ele até a minha presença. Lá vem José, roupa de preso, todo preso, é preso. Chega diante do seu senhor e o senhor diz assim: eu ouvi dizer aí pelo meu copeiro que tu revela sonhos. Eu tive um sonho, ninguém pode discernir o sonho que eu tive. Ele conta o sonho para José, você conhece a história? E José vai dizer para ele: 7 anos de bênção, aproveite esse período, porque depois virá 7 anos de provação, de escassez.
O homem olhou para José e disse assim: é que é? É isso mesmo? É isso. O homem ficou tão maravilhado com José, que diz o texto bíblico, que Faraó pega na mão deste homem chamado José e coloca como a segunda maior autoridade do Egito. Faraó, José. Sabe por que a mulher fez aquilo com ele na casa de Potifar? E por um instante ele não entendeu? Porque o que Deus tinha para ele não era ficar enclausurado na casa de Potifar. O que Deus tinha para ele era algo muito. Às vezes acontecem certas coisas conosco que a gente para pensar e fala assim: mas por que aconteceu isso? Porque o que Deus tem para a tua vida não é essa coisa pequena. O que Deus tem para você é coisa grande. O que Deus tem para a tua vida não é a casa de Potifar. O que Deus tem é o poder do Egito para a tua vida. É o poder, você quem manda, é você quem desmanda. José assume o governo. Quando José assume o governo, José vai pensar na vida. Isso eu conjecturo porque óbvio está no texto e me leva a pensar desta forma. E José começa a pensar nos seus irmãos, no seu pai, que já achava que ele estava morto, porque o dia que os seus irmãos o venderam para o Egito, os irmãos dele melaram a túnica dele de sangue, dizendo para o pai dele, Jacó, dizendo aqui, ó, um animal feroz pegou teu filho e matou. Porque a vontade daqueles irmãos era vê-lo morto. Mas Deus não deixou que ele morresse, Deus o manteve vivo. Então perceba que agora ele começa a pensar: quantas feridas, quanta traição, passou por tudo aquilo por causa dos seus irmãos, que os lançou na cisterna, que os vendeu na caravana, que lá no Egito foi comprado, sofreu na mão de Potifar. Ele começa a pensar nisso. E o tempo vai passando, José está na frente, a segunda maior autoridade do Egito, até que nasceu-lhe um filho. Ele teve um filho, e o primeiro filho que ele teve, ele pôs o seu nome de Manassés. Ele disse: o nome do meu filho vai ser Manassés. Por quê? Porque Manassés, no hebraico, quer dizer esquecimento. E ele sabia que para ele vencer, era preciso que ele se esquecesse das feridas que os seus irmãos o deixaram. Não é esquecimento de esquecer, porque nós não somos computador que você vai lá, aperta delete e pronto. Era esquecer de perdoar. Era não levar ressentimento, era não levar rancor, ódio, ira, cólera. Ele sabia que para que de fato ele tivesse um governo abençoado por Deus, era preciso que ele mantivesse o seu coração limpo. E aí nasce o primeiro filho, Manassés, quer dizer esquecimento. E José vai sendo abençoado, cada vez mais abençoado, ele vai vendo o seu governo dando certo, cada vez melhor. E aí nasce o segundo filho. Qual é o nome do segundo filho? Efraim. Qual o significado do nome Efraim? Dupla frutificação. Frutuoso. Aquele que frutifica. Dupla multiplicação. Então primeiro ele disse, primeiro é Manassés, perdão, esquecimento. Segundo é Efraim, frutuoso.
dupla multiplicação. Agora aprenda uma coisa: para que Efraim nasça, é preciso que você tenha Manassés. Para que com que a sua vida frutifique, é preciso que você perdoe. Para que você seja frutuoso, é preciso que você não guarde rancor, ira, ressentimento. O Efraim só nasce quando o Manassés está na minha vida. Não entre este ano com rancor, ira e cólera no seu coração, não. Esquecimento, perdão, para que Efraim nasça. Frutificação, frutuoso. Eu quero profetizar, porque hoje eu vim aqui para profetizar sobre vidas à luz da palavra de Deus. Este ano vai ser um ano de frutificação de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus empreendimentos, sobre o teu trabalho. Receba, porque você vai ser frutuoso em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai multiplicar as bênçãos sobre a tua vida. Vocês conhecem a história? Os irmãos dele chegam no Egito com seu pai, são alimentados. O tempo passa. E aí chega o capítulo 48. Eu ia começar a pregar agora, sabe mesmo? Agora eu começaria a pregar. Mas aí já não dá mais tempo. O pregador inteligente termina cedo para voltar sempre. 48, verso 1. Aconteceu que depois dessas coisas, alguma coisa aconteceu. Algo sempre acontece depois de algumas coisas que acontecem, sabe? Vai acontecer coisas, vai. E aconteceu que depois dessas coisas, disseram a José, esse José da história: eis que teu pai está enfermo. Olha que notícia triste. Porque não há notícia mais triste do que saber que a quem nós amamos está enfermo. Teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos. Quando José fica sabendo que o seu pai, o velho Jacó, está bem enfermo, prestes a morrer, ele vai pegar os 2 filhos. E na tradução que eu tenho em mão, ou em mãos, que é a tradução mais próxima do original, verso 1 está escrito assim, Manassés e Efraim. Eu não sei como é que está na sua, mas na minha tradução está assim: Manassés e Efraim. Colocação exata: Manassés, esquecimento, e Efraim, multiplicação. Enquanto José está saindo com o esquecimento, enquanto José está saindo com a frutificação, indo para a casa do velho Jacó, diz o verso 2 que vai correr até a Jacó, da parte de Jacó, e vai dizer: eis que José, teu filho, está vindo a ti. O velho ficou tão feliz por esta notícia, que diz o mesmo versículo 2: e esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. Por que ele se esforçou? Porque ele já não tinha mais condição sequer de ficar sentado. Mas quando ele soube que o seu filho José estava vindo com seus 2 até então netos, Manassés e Efraim, ele disse: eu não posso ficar deitado. Porque aqui nós temos Jacó, nós temos José, nós temos Manassés e nós temos Efraim, correto? Mas quem armou o cenário? Deus. Tudo que está para acontecer já estava planejado e arquitetado por Deus. Então, quando ele está sabendo que o seu filho está vindo, é óbvio que pelo costume deles, ele já sabe que ele precisava de no mínimo estar sentado, porque deitado ele não poderia ungir a José e a seus filhos. Então o que ele faz? Ele se esforça. Eu fico pensando, esse homem orando, dizendo: Deus, me ajude apenas para que eu fique sentado, Deus. Eu já não tenho mais forças, eu quero me assentar. E diz o texto que ele se assenta.
acertou. Por quê? Porque Efraim, filho de José, até então neto de Jacó, estava prestes a receber uma bênção da parte de Deus através de Jacó. Não entendi. Você de repente tem entrado aqui esta noite na posição de Efraim, e Deus está dizendo para você que até aquele que não conseguia se assentar vai ter que se assentar para abençoar a sua vida. Pastor, mas não tem jeito não, vai se assentar, sem força mesmo. Então ele se assenta. Verso 3. E Jacó disse a José, perceba, José chega, e Jacó vai dizer para ele: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Olha que bonito, Jacó começa a lembrar do que Deus havia feito na vida dele. E me disse, verso 4: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei a esta terra a tua semente, depois de ti a possessão perpétua. Verso 5: agora, pois, os teus filhos, Manassés, Esquecimento e Efraim, que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, olha o que vai dizer: são meus. Efraim e Manassés serão meus. Assim como Rúben, e assim como, olha o que ele está dizendo para José. José, escute o que eu vou dizer: Manassés e Efraim não são mais os teus filhos, Manassés e Efraim são os meus filhos. Deus não tem bênçãos para netos, Deus tem bênçãos para filhos. Entendeste? Se tu entendeste de verdade, você já tinha glorificado, porque Deus tem bênção para a filha aqui esta noite. Mas a tua geração que gerarás depois deles, será tua segunda, o nome de seus irmãos serão chamados a sua herança. Aí vai dizer de novo, entra na história, ó. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã. O que ele está falando aqui? Primeiro, eu tive alguém do meu lado durante toda essa trajetória, porque ninguém caminha sozinho por muito tempo. Segundo, a minha história foi marcada por perda. Infelizmente, pessoas que nós amamos se foram, partem, mas a gente tem que continuar no caminho. Por quê? Porque lá na frente Deus tem bênçãos. Você precisa abençoar seus filhos, você precisa abençoar aqueles que virão após você, geração para geração. E ele então vai começar a conversar com José, falar para José a história que ele havia percorrido. Verso 11: então disse a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Sabe o que ela está dizendo? Eu não esperava te ver novamente, mas Deus foi tão bondoso comigo, que não só me permitiu te ver novamente, mas me permitiu ver a tua semente, os teus filhos. Guarde isso que eu vou dizer para você: Deus não somente vai abençoar a sua vida, Deus vai estender os anos da tua vida, para que você veja a sua geração abençoada. Não entendeu? Então você é mais sucinto: você não vai morrer agora, Deus vai te abençoar e vai te dar vida, para que você veja os seus sendo abençoados em nome do Senhor dos Exércitos. Verso 12 para eu terminar: então José os tirou dos seus joelhos e a inclinou com a face em terra. Então preste atenção: José tirou dos seus joelhos e ele inclina a sua face em terra. Correto? Está aqui tudo entendido? Está aqui fácil, né? E ele vai colocar a sua face em terra. Verso 13: tomou José ambos Efraim, colocou a sua mão direita, no caso na esquerda de Jacó, e na mão esquerda, que seria a direita de Jacó, ele coloca Manassés. Por quê? Porque a mão direita na Bíblia, obrigado, a mão direita, ou melhor, não a mão direita, mas a direita na Bíblia é o lado da bênção. Nossa, doido. É a verdade. O lado direito na Bíblia é o lado da bênção. Posso te provar rapidinho? Mateus capítulo 25, verso 33 diz que quando o Senhor separar, vai separar os bodes. Bode está de que lado? Esquerdo. E as ovelhas? Direito.
A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 7, versículo 55, que quando Estevão estava sendo apedrejado por pregar a palavra, ele ainda consegue olhar para cima, mesmo rasgado, sangrando, sendo apedrejado, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, sabe o que Deus faz? Deus abre os céus para ele. Não entendi, ele ia morrer? Ele ia, mas antes de ele morrer, Deus abriu a porta dos céus. O que é o céu? É a casa de Deus. Deus vai abrir a porta da sua casa. Vai morrer? Ele vai morrer, mas antes ele vai ver a glória do Senhor. Ele vai ver os céus abertos. Sabe o que ele disse? Eis que eu vejo os céus abertos e Jesus, o Filho de Deus, à sua direita. Que mais? A Bíblia diz em Atos capítulo 9, o Senhor vai dizer: Ananias, vai a uma rua chamada à direita, na casa de Judas, e procura lá um tal de Saulo de Tarso. A rua era qual? A de Lucas capítulo 6, verso 6, vai falar do homem que tinha mão ressequida, e a sua mão vai voltar à normalidade após encontrar Jesus. Qual é a mão? A Bíblia ainda vai dizer em João capítulo 18, verso de número 10, que Pedro pega a espada da bainha e decepa a orelha de Malco. Não errou não, ele deu na cabeça, aqui, mas ele errou e foi na orelha. Aonde mira? Aí Jesus disse para ele assim: guarda essa espada na bainha aí, velho. Pega a orelha de Malco e coloca. Qual é a orelha? Qual é a orelha? Termino com essa, tem muito mais, mas vou terminar com isso aqui. Jesus chega na praia, diz a Bíblia que os discípulos não o reconhecem. Eles haviam pescado durante a noite, não pegou nada. Aí Jesus chega na praia e não reconhece Jesus. Aí Jesus disse assim: tem alguma coisa para comer aí? Típico do crente. Ele disse assim: não tem nada não. Aí Jesus disse assim: volta ao mar e lança a rede aonde? A sua direita na Bíblia é o lugar da... Eu profetizo melhor. Quem sou eu para decretar? Mas eu profetizo à luz da palavra de Deus que esse vai ser o ano direito da tua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Até aqui você vem na esquerda, sabe? Mas agora é direita. Lugar da bênção, lugar de ser abençoado, lugar de ser restaurado, lugar da bênção. A mão direita e a mão da bênção. Então a mão direita de Jacó deveria estar sobre a cabeça de Manassés, que agora já não é mais seu neto, agora é seu filho, porque ele havia adotado. E a mão esquerda está sobre a cabeça de Efrá. Essa deveria ser a ordem das coisas, porque ele está sentado. Quando ele se assenta, ele abre as suas pernas. Quando ele abre as suas pernas, eles quem? Manassés e Efraim. Porque isso é típico de um homem que adotava uma criança na época, ou um jovem. Isso é típico, por isso ele tinha que estar sentado, para abençoar, para adoção, sabe? Eles vieram e o certo seria: mão direita, primogênito, Manassés; mão esquerda, Efraim, o segundo mais novo. Mas não é isto que ele faz. Não é isto. Quer ver verso 13 para terminar? E tomou José ambos, Efraim na sua mão direita, a mão direita de José e a esquerda de Jacó. Manassés também ele pegou. Então perceba que até aqui Deus vai usar José para levar Manassés e Efraim para ser abençoado. Deus vai usar pessoas para que você seja abençoado. Deus vai usar pessoas para que você seja abençoado. Deus usa pessoas. Hoje eu fui abençoado por pessoas. Pastor, vem cá, eu conto uma benção para o senhor. Fui abençoado. Então chegou o tempo de Deus começar a usar pessoas que você menos espera e imagina para te abençoar. Deus começar a abençoar a sua vida de uma forma que você vai dizer assim: mas como, aonde, como é que é? Só que ele usa José vai levar. Aí, olha o verso 14, estou terminando, prometo. 14: mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, ainda que fosse o primogênito.
17. O mesmo que levou ele para a bênção, veja aí. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Ele levou, mas quando ele levou, ele não gostou do que ele viu. Por que ele não gostou do que ele viu? Cadê o louvor para começar a me ajudar aqui, que eu estou terminando? Quando ele viu, José viu e disse assim: não, isso está errado, está errado, está errado. É a mão direita em Manassés, a mão esquerda em Efraim, está errado. Ele, olha o que está escrito aí. E José ficou doido da vida. Foi mal aos olhos de José. Aí ele vai correr até o seu pai e vai dizer assim: não, está errado. Não é dessa maneira não, meu pai. O senhor está fazendo errado. A mão do senhor direita está sobre Efraim, e a esquerda sua mão está errado. Sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Manassés a mão direita, Efraim a esquerda. Sabe o que ele fez? Ele cruzou as mãos. Deixa eu botar aqui por causa do pessoal da transmissão. Ele cruzou as mãos. Era para estar assim, mas lembra do cenário que Deus fez? Lembra que eu falei? Deus fez com que ele fizesse diferente, assim. A direita estava sobre o menor, a da bênção estava sobre o menor, e a esquerda estava sobre o maior. José ficou incomodado. Eu tenho uma palavra para os menores aqui. Deus vai fazer algo grandioso na tua vida, e vai ser tão grandioso que vai sair dos padrões da normalidade. Era para ser assim, mas vai ser assim em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está mandando eu profetizar a luz da sua palavra aqui esta noite. O que eu li aqui esta noite, que o menor vai ser maior. Não é que o maior vai deixar de ser abençoado, mas que este ano é o ano de o menor ser maior. É o ano de o menor estar em ascensão. É o ano de o menor ser levantado. É o ano do menor ser abençoado. Fica de pé comigo. De repente você diz assim: eu sou o menor da minha casa. É você quem Deus quer. Eu sou o menor da minha família. É você quem Deus quer. Eu sou o menor desta igreja. É você quem Deus quer. Deus está dizendo: este ano é o ano do menor. Ainda que as mãos precisem ser cruzadas, ainda que saia da normalidade, mas tudo está no controle. Tudo está no controle. Deus não perdeu a mão de nada, tudo está no controle. Tudo está sob a direção dele. Não, você não perdeu. Não, você não está sozinho. Não, você não está sozinha. É o cenário, sabe o cenário? Já foi armado por Deus. No seu cenário vai ter boa iluminação. No seu cenário tudo estará no seu devido lugar. Mas a trajetória até o cenário às vezes é árduo, é difícil. Mas quando você chegar lá tem bênção de Deus para a tua vida. Deus, seja o Senhor glorificado esta noite. Muito obrigado, porque aqui nós chegamos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Peço a tua bênção sobre cada um, sobre cada povo, sobre cada líder, sobre cada família representada. Mas agora, Senhor, eu te peço sobre aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, e que iniciam este ano de expectativas, até então de expectativas, porque a sensação é ruim, mas as expectativas são boas. Senhor, eu quero acreditar, eu quero crer, ou melhor, estou crendo, que esse ano será um ano de surpresas. O menor vai se tornar maior, teu nome será glorificado.
ainda com seus olhos fechados. Eu quero conhecer se é que eu tenho onde